não tenho condições de fazer isso. Mas eu vou pedir a Deus que abra os teus ouvidos, o teu coração, o teu entendimento e o meu também, para que nós possamos aprender, compreender essa verdade. Porque a palavra que eu vou trazer para você agora, ela é diferente. Talvez você ainda não tenha ouvido isso. E eu vou trazer essa palavra para você exatamente porque eu não quero que você fique nessa imersa toda. Eu não quero que você fique aí parado, sem fazer nada, quando na verdade você pode fazer e sabe fazer. E a Bíblia diz lá em Tiago, está escrito assim, ó, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe fazer o bem, se você pode fazer o bem e não faz, está pecando. E eu, como seu irmão, e se você ainda não é um cristão, eu quero te dizer que Jesus Cristo está te chamando nesta manhã para estar com Ele, para glorificar o nome dEle. Eu, como seu irmão, não desejo, não quero de maneira nenhuma que você fique sem conhecer esta verdade. Se você pode, compartilha essa programação com as pessoas que você gosta. Se você entende, se você é um cristão, por exemplo, e você entende que lá na sua congregação está precisando de um ânimo, compartilha aí o programa Jesus na Hora Certa, manda um WhatsApp lá e fala, olha, sintoniza aí pelo Facebook ao vivo, né? Rádio Paz FM 87.5 São Paulo. E ouve a ministração do PH e o programa Jesus na Hora Certa. Faz isso agora, compartilha aí, porque o que vai vir para você agora é coisa de Deus. É para o seu coração. Eu não tenho o menor desejo no meu coração que você fique sem conhecer essa verdade do Evangelho. Inclusive, muita gente está sem conhecer essa verdade do Evangelho e, por isso, tem sofrido muitas baixas. Não em si próprio, exatamente, mas nos seus familiares. E por que que perdeu isso? Por que que está sofrendo isso, muitas vezes? Porque sabe fazer, mas não faz. Seria muito bom se eu estivesse aqui para te dizer o seguinte, olha, Jesus Cristo vai te abençoar hoje, não importa o que você faça, tua conta bancária vai ficar bastante recheada a partir de daqui a pouco, porque Deus vai fazer um milagre. Olha, Deus te ama do jeito que você está, você não tem problema nenhum com isso. Não, eu não fui chamado para fazer esse tipo de evangelho, para ministrar esse tipo de evangelho. O evangelho que eu fui chamado para ministrar é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho salvador. Foi esse evangelho que Jesus Cristo me chamou para ministrar. E eu preciso, é uma exigência do Senhor que eu ministre sobre todas as verdades do evangelho. Eu não posso ministrar metade da verdade. Eu não posso ministrar só uma pequena parte. De maneira nenhuma, eu tenho que ministrar todo o evangelho. Então, deixa eu te dizer algo, o evangelho tem bênçãos grandiosas, riquezas. Estou falando de riquezas materiais mesmo. O evangelho tem isso também. Aliás, a Bíblia diz que Jesus Cristo é dono do ouro e da prata em tudo. Então, veja, o evangelho tem bênçãos materiais. O evangelho pode, se Deus quiser, ele pode te dar casa, carro, prédio, mansão. Ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Isso não está debaixo da nossa condição, é dele. Então, o evangelho tem bênçãos materiais? Tem, não tenha dúvida disso. O evangelho tem bênçãos espirituais que são maiores do que bênçãos materiais. Mas no evangelho também nós temos responsabilidades. Nós temos muitas responsabilidades dentro do evangelho. Nós precisamos ter uma conduta. Nós precisamos nos portar de maneira que o Senhor Jesus Cristo veja o nosso esforço e veja que nós estamos andando no caminho. E nós podemos contar com Ele. Ele é aquele que nos conduz. Pelo seu Santo Espírito, Ele nos conduz. Nos conduz aonde? Nos conduz no caminho. O caminho é Cristo Jesus. Por isso, eu não quero que você fique aí na sua casa, talvez achando assim, não, eu estou aqui na minha casa, está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, quando na verdade você pode estar cometendo um grande pecado, ficando aí na sua casa parado. PH, você tem certeza do que você está falando? Sim, eu tenho certeza. Por isso eu te convido. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, abra lá no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Se você não tiver uma Bíblia aí, então eu vou ler aqui para você alguns pontos, porque o texto é um pouco longo, não dá para ler tudo,
Depois você vai lá na internet, volta lá no Facebook, rever tudo de novo e mais. Daqui a pouco, no final do dia, essa mensagem está lá no canal do nosso programa. Jesus na Hora Certa PH, que é o programa, o canal no YouTube. Você pode ir lá se inscrever. Jesus na Hora Certa PH, e essa mensagem vai estar lá depois. Tá bom? Ouça bem essa ministração, conecta aí o teu coração com Deus, porque talvez hoje você possa tomar algumas decisões muito importantes para a sua vida, porque aí você vai entender a necessidade de você compreender o texto bíblico e não cometer esse tipo de pecado mediante aí sentadinho no seu sofá, tranquilo e calmo. O tempo urge, tá? O tempo urge. O reino de Deus é trabalho. O reino de Deus é para quem trabalha, para quem quer trabalhar, para quem quer se envolver, para quem quer se mexer. Esse é o reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: e diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará uns dos lados, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Isso aqui está falando da volta de Cristo Jesus. Ele vai separar para um dos lados, assim como o pastor separa as ovelhas. É isso que o texto está dizendo. O pastor aqui é Jesus, as ovelhas somos nós, somos as nações, né? Veja o versículo 33, ele diz assim: porá a ovelha à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aí, eu quero que você entenda uma coisa. Por que que Jesus vai fazer essa separação? Qual é o motivo disso? Por que que isso vai acontecer? Por que que o Senhor vai vir e vai fazer essa separação? É por causa do versículo 35. Olha o que diz o versículo 35. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Estive nu. Aliás, deixa eu refazer aqui, que eu acabei me equivocando aqui num texto pequeno. Diz assim: porque tive fome e me deste de comer. Eu estou antecipando, eu avancei aqui nos versículos. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e foste visitastes. Fosse me visitastes. Estava na prisão e foste me ver. Jesus está elencando aqui o trabalho daqueles que vão ficar do lado direito. E Jesus vai elencar também o fracasso daqueles que ficam do lado esquerdo. Aqueles que ficam do lado direito foi aqueles que fizeram essas coisas. Eles perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos sem roupa e te vestimos? Quando foi que nós te vimos presos e fomos te visitar? Quando foi que nós te vimos doente e fomos te visitar? Quando foi que nós praticamos estas coisas? Porque nós nem lembramos disso. Quando foi que nós fizemos isso contigo? Sabe o que disse o Senhor a eles? Disse assim: toda vez que vocês fizeram isso a um dos pequeninos, a mim vocês fizeram. E toda vez que vocês deixaram de fazer essas coisas a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Agora, ouça ou leia a sentença daqueles que deixaram de fazer. Fazer o quê? Fazer essas coisas, gente. Isso aqui são coisas que eu preciso fazer aos meus semelhantes. Como é que eu vejo o meu semelhante passando fome e eu tenho condições de dar a ele um prato de comida e eu me recuso a fazer isso? Como é que eu vejo o meu semelhante com sede e eu tenho condições de dar a ele um copo d'água e eu não faço isso? Como é que eu tenho coragem de ver o meu semelhante
andar nu, sem roupa praticamente, e não é nu literalmente não, irmãos, mas a pessoa pode não ter roupa nem para ir para a igreja, por exemplo, tem lá uma camisa, uma calça, se chover. E como é que eu tenho meu guarda-roupa abarrotado de roupas e eu não ajudo o meu irmão? Como é que eu vejo o meu irmão passando por uma situação caótica dentro do seu casamento, uma crise violenta, e eu posso ir lá ajudar, orando por ele, abraçando, dando uma palavra de incentivo, e eu não faço isso? Isso, irmãos, eu estou citando aqui alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos. Sabe qual foi a sentença desse grupo que não ajudou, esse grupo que nada fez? Jesus disse assim, ó: apartai-vos de mim, filhos do maldito. Eu não vos conheço. Vocês não têm parte comigo. Eu não conheço vocês. E esse pessoal aqui, leiam depois o texto, eram pessoas que iam para a igreja todo dia. Pessoas que faziam milagres, que faziam prodígios e maravilhas. Irmãos, fazer milagres, Jesus Cristo faz. Prodígios e maravilhas, Jesus Cristo faz, é verdade. Mas Jesus Cristo é Deus. E a graça de Jesus cobre todo o universo. A questão aqui é eu e você. A questão aqui é nós. Qual é o nosso posicionamento diante dessas revelações das Escrituras Sagradas? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude com relação a isso? Você está vivendo num tempo em que as pessoas não precisam de ajuda? Você está vivendo num tempo em que as pessoas estão abastecidas de tudo o que desejam e elas não precisam de nada? Não. Qual é o pecado que está implícito aqui nessa reunião de Jesus com a sua igreja? Qual é o pecado que está implícito aqui? Pecado da omissão. Eles foram lançados nas trevas porque deixaram de fazer o bem. Eles foram lançados nas trevas porque deixaram de praticar o bem. Eles foram lançados nas trevas porque deixaram de glorificar o nome do seu Senhor fazendo o bem. Sabe como é que a gente glorifica a Deus? Fazendo o bem. A gente glorifica a Deus fazendo o bem para o nosso próximo. Quem precisa do meu abraço é o meu próximo, o meu irmão, o meu amigo. Quem precisa da minha ajuda é o meu irmão, é o meu amigo que está do lado. E Deus olha para essas atitudes. De repente, meu querido irmão, você pode estar na sua casa. Você é uma pessoa que é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Você é uma pessoa que não bebe. Você é uma pessoa que não fuma, você é uma pessoa que não trai a sua esposa, não trai o seu marido, você é uma pessoa que não mente para ninguém, você é uma pessoa que fala a verdade, e aí você diz assim: então, nesse caso eu estou super tranquilo. Nesse caso eu estou super tranquilo, eu sei que Jesus vai me salvar, vai me levar para o céu, porque eu não faço nada. Sustento a minha família, trabalho, os meus filhos estão na escola, eu não traio a minha esposa, não minto, eu sou honesto lá no meu trabalho, então Jesus tem que me levar para o céu. E eu te digo uma coisa, você pode ter uma grande decepção naquele grande dia. Uma grande decepção. E isso é uma coisa que eu não desejo para você. Porque o pior pecado é o pecado da omissão. A omissão, ela é tão cruel que ela é crime até nas leis civis do nosso país. Omissão de socorro. Se a pessoa atropelar uma pessoa e não prestar socorro, ela é enquadrada nesse crime, omissão de socorro. Se você e eu, nós estivermos passando pela rua
e vê um crime sendo cometido, uma pessoa sofrendo um crime, e a gente não avisa as autoridades, é omissão de socorro. E isso pode acontecer até dentro da nossa casa, omissão de socorro. Pois deixa eu dizer uma coisa para você, no céu também é assim. No céu também existe essa lei, omissão de socorro, crime, pena, condenação ao inferno, às trevas. Por quê? Omissão de socorro. Você se omitiu quando você podia socorrer o seu irmão. Você deixou o seu irmão sofrer uma pena que ele poderia ter sido poupado daquilo, porque você ficou no sofá da sua casa, sentadinho, sem tomar nenhuma decisão. Se eu não estiver enganado, acho que lá no livro de Ezequiel, eu não tenho 100% de certeza. Se vocês souberem, coloque aqui nos comentários. Mas eu acho que é lá no livro de Ezequiel que diz assim, que se você vê o seu irmão indo para um abismo, e você vendo não o avisar, ele morrerá, ele será extirpado, só que o sangue dele será cobrado da sua cabeça. Eu não me lembro se é em Ezequiel, não tenho certeza. Então o que acontece? Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, irmãos. Existem pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Por exemplo, nesta pandemia que nós ainda estamos vivendo, quantas pessoas não têm deprimidas, trancadas dentro de casa, com o seu psicológico muito abalado, seu coração triste, arrasado, pessoas que perderam famílias, pessoas que um perdeu o pai, outro a mãe, outro perdeu o irmão, outro perdeu o filho, pessoas que estão tendo percas assim terríveis. Como o emocional dessa pessoa está abalado, está estremecido. Pessoas que estão vivendo com medo, que não vão na padaria tomar um café porque tem medo, elas não dão uma volta no quarteirão porque tem medo. Essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas, elas precisam ser amparadas. Talvez você diga para mim assim, PH, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, mas você é uma pessoa, você é um ser humano que pode abraçar aquele necessitado. Você é uma pessoa que pode dizer para ele, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. Levante, dê o primeiro passo, vá à frente, faça um esforço, você vai vencer isso. E essa pessoa se sentir ajudada por você. De repente você conhece alguém que está sozinho, está sozinha, e não consegue fazer o seu almoço, uma janta, não consegue limpar uma casa. Que tal você ir até lá e ajudar essa pessoa? Que tal você pegar 30, 40 minutos do seu tempo e doar para essa vida, para ajudar? De repente, você conhece alguém que precisa ir ao médico e você tem um carro aí na tua garagem. Um carro novo, que você só tira ele da garagem sábado e domingo. Você tem ciúmes dele. Pega esse teu carro e usa para a glória de Deus. Você conhece alguém que precisa ir ao médico? Leva essa pessoa. Conhece alguém que não tem carro e precisa fazer compra no supermercado? Ajuda. Sabe, irmãos, é o pecado da omissão, quando você se omite, quando você deixa de fazer aquilo que você pode e aquilo que você sabe. PH, eu não tenho carro para ajudar uma pessoa a ir ao médico. A minha despensa, ela não está vazia, mas também não está cheia. Está faltando algumas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um dispositivo na graça que é chamado de intercessão. A intercessão é feita por meio da oração. E o maior intercessor que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai na glória. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo conosco quando nós não sabemos orar, nos ajudando em oração. Será que você pode dobrar os seus joelhos? Será que você pode orar por uma família? Será que você pode ir até os pés do grande Deus, o Supremo Senhor, em nome de Jesus, pelo vivo e novo caminho? Você pode ir até lá e apresentar essa pessoa em oração durante um tempo e dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daquela vida? Senhor, se compadece daquela vida, Senhor. Tem misericórdia dela. Será que você consegue fazer isso? Pois deixa eu te dizer,
você está prestando um excelente serviço. Você está prestando um santo serviço à sociedade. Será que você pode dobrar os seus joelhos 10 minutos e interceder pela sua nação? Você pode interceder pelas autoridades do seu país? Aí você diz para mim, eu não acredito em político. Eu não acredito em ninguém que está aí. Olha, eu também não acredito em muita gente, não. Mas a Bíblia diz que eu não oro porque eu acredito no homem. Eu oro porque eu acredito num Deus que pode mudar o coração do homem. Se eu for crer no homem, não vai funcionar. Eu creio num Deus que transforma o coração do homem. Eu creio num Deus que molda o coração do homem. Eu creio num Deus que pode transformar a vida de um homem e de uma mulher. Eu creio num Deus todo-poderoso que pode fazer milagres aonde a gente entende que não há condições. Eu creio num Deus que abre portas aonde não tem porta. Eu creio num Deus que fecha as portas que precisam ser fechadas. Eu creio num Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas na vida daquelas pessoas às quais você intercede. Eu não estou falando que o homem vai fazer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Não sou eu que tenho esse poder. Mas o Senhor Jesus, que mora em mim, ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Portanto, se você pode dobrar os seus joelhos 10 minutos e orar pela sua nação, abençoar o seu país, por que você não faz? Tudo isso é omissão. É omissão de socorro, inclusive. Porque a pessoa pode ser socorrida por Deus através de uma intercessão da oração que você fez. Sabe, eu já disse para vocês que eu não faço programa só aqui na Rádio Paz FM. Né? Não é só aqui. Eu tenho programa de rádio no estado da Paraíba, no estado do Ceará, e aqui em São Paulo são 2 emissoras, graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o tanto de mensagens que a gente recebe pedindo oração? As mais diversas mensagens nós recebemos. E não é só de São Paulo, não, é de vários lugares do Brasil. Pessoas que estão com parentes nos hospitais, pessoas que perderam filhos. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse, olha, intercede por essas famílias aqui, eles foram à praia. E lá a sua filhinha, parece que de 15 ou foi 14 anos, se afogou, os bombeiros não conseguiram reanimar e a criança morreu. Eles mandaram uma mensagem para a gente pedindo oração, dilacerado o coração daquela família. Tô te dando só um caso. A semana passada eu recebi uma mensagem de um rapaz de São Paulo, da região de Atibaia, dizendo que ele está deprimido, não consegue sair de casa por causa dessa pandemia. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente se cala? A gente diz assim, não, deixa para lá, não faz parte da minha vida, eu não conheço, então eu não sei quem é, eu não tenho por que me envolver com isso. Não, é o nosso dever, é um ser humano, é um semelhante, é um irmão que está passando por uma situação dessa. Eu tenho gente da minha família que passa por essa situação, de viver sozinho, numa situação extremamente difícil. E a gente vai fazer o quê? A gente vai abandonar? Vai deixar para lá? Não. O pecado aqui, de Mateus capítulo 25, é exatamente essa ideia. Eles deixaram para lá. Eles abandonaram aquele que estava no hospital, nunca foram visitar. Eles abandonaram aquele que estavam privados da sua liberdade, nunca foram visitar. Eles abandonaram aqueles que estavam com fome, nunca deram de comer. Eles abandonaram aqueles que estavam com sede, nunca deram de beber. Eles abandonaram aqueles que não tinham roupa para vestir. Eles nunca foram lá para levar uma peça de roupa. E isso é só uma parte. Existem muitas outras coisas que nós podemos fazer. E aí, a sentença para essas vidas é uma sentença desastrosa. E eu vou dizer uma coisa para você. Você acha mesmo que Jesus Cristo, ele fica feliz em dar essa sentença? Não, não é a felicidade de Jesus. Veja o que diz o versículo 38. Diz assim, ó, quando tive fome,
Quando tivemos forasteiro e te acolhemos, né? E nu e te vestimos. Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar-te. E respondeu-lhes o rei. O rei é Jesus. Você consegue entender? Você consegue imaginar essa cena? O Senhor Jesus, no seu grande, poderoso e glorioso trono, fazendo esse julgamento? Você consegue imaginar você e milhões de pessoas diante do rei para passar por esse processo de julgamento? Ele diz assim, e respondeu-lhes o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizertes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizeste. E aí eu vou dizer para você, quando você faz alguma coisa por alguém, do bem, você está fazendo a Jesus Cristo. Porque Jesus é esse prisioneiro, Jesus é este enfermo, Jesus é este faminto, Jesus é este homem sem roupa, esse é Jesus. O que Jesus está dizendo é, vocês foram criados, foram feitos, foram salvos para fazer o bem para o outro. E se você quer que eu te fale uma verdade clara, Jesus não precisa do seu dinheiro, Jesus não precisa da sua casa, Jesus não precisa de nada das suas orações, Jesus não precisa das suas intercessões, Jesus não precisa, ele é Deus. Quem precisa das suas orações sou eu. Quem precisa das suas orações é o seu vizinho, da esquerda, da direita, o da frente e o de trás. Quem precisa das nossas orações é o nosso próximo. Quer que eu diga mais para você? Quem precisa do seu dinheiro é o seu próximo. É aquele que a conta de luz dele está para ser cortada e você sabe, não ajudou. A conta de água, ele vai ficar sem água, ele vai ficar sem luz, ele vai ficar sem nada e você sabe que ele vai ficar. Só que você tem para pagar para ele. Você tem para chegar lá e dizer assim, irmãozinho, quanto custa a tua conta de luz? Me dá ela aqui. Me dá aqui a tua conta de água. Se depender de mim, esse mês você não vai ficar sem água, você não vai ficar sem luz, você não vai ficar sem gás. Se depender de mim, hoje você vai almoçar, hoje você vai jantar, hoje você vai tomar café da manhã. Se depender de mim, os teus filhos vão para a escola, porque eu vou comprar o material escolar dele. Se depender de mim, irmão, hoje você vai dormir num lugar gostoso, porque eu vou te dar uma das cobertas que eu tenho em casa, eu tenho um monte. Se depender de mim, irmão, hoje você vai usar uma roupa nova, uma roupa cheirosa, porque eu vou abrir o meu guarda-roupa e vou levar para você e vou te dar. Se depender de mim, irmão, hoje você vai para a igreja porque eu vou buscar você na sua casa. Se depender de mim, hoje o teu filho não vai dormir com fome porque eu vou passar no mercado e eu vou levar leite para ele. Se depender de mim, irmão, hoje você vai jantar, você vai almoçar, você vai tomar café da manhã. Deus ama essas coisas. Sabe por que Deus ama? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Deus ama? Porque se depender de Jesus, você não vai passar fome. Se depender de Jesus, você não vai passar sede. Se depender de Jesus, você não vai ficar prostrado numa cama. Se depender de Jesus, você vai para a igreja. Se depender de Jesus, você vai vencer. O que Jesus está nos dando é o exemplo. É o exemplo que Jesus está nos dando. Se depender de Jesus, você vai vencer. Então, por que você não pode dizer isso ao seu irmão? Por que você não olha para a esquerda e para a direita e não verifica? Pode ser que o teu vizinho da esquerda esteja precisando de você hoje. Pode ser que o seu vizinho da direita estejam precisando de você hoje. Pode ser que aquela pessoa, aquela família que tem 2, 3, 4 filhos está passando por uma necessidade difícil. Olha para o lado. Observa as pessoas que vivem ao seu redor. Você já parou para pensar quanto você gasta por mês só de pizza? Só de pizza. Aquele cafezinho da padaria. Nada contra. Nada contra isso. Mas você já parou para pensar nessas coisas? Será que você não pode fazer um esforço pequeno e ajudar a pessoa? Será que esse texto aqui de Mateus capítulo 25 não mexe com o meu coração e com o seu? Lê o versículo 41, vê o que está dizendo. Ele diz assim, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda,
Não queira ficar à esquerda do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Olha que palavra dura. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para quem foi que foi preparado esse fogo? Para quem foi que foi preparado esse inferno? Para o diabo e os seus anjos. Essas pessoas que vão para lá, eles escolheram. Porque o inferno e o fogo não foi preparado para mim e para você. Não foi preparado para o ser humano. Jesus não preparou o fogo eterno, o inferno, para o ser humano, não. O texto está dizendo que foi preparado para o diabo e os seus demônios. E o que é que você está fazendo aqui para não fazer parte dessa turma que vai para lá? E se fosse eu que fosse mandar, você diria para mim: PH, você é apenas um ser humano, você não consegue fazer isso. É verdade, irmão. Não é eu que vou fazer, não é o pastor, não é o diácono, não é o discípulo, não é o papa, não é o bispo, não é não é homem quem vai fazer. Quem vai fazer isso é Jesus. Você pode fazer alguma coisa contra Jesus? Se ele determinou que é assim, ele está dizendo: não foi preparado para vocês. Isso aqui foi preparado para o diabo e os seus anjos. São os demônios, anjos caídos. Foi preparado para eles. Mas, infelizmente, muita gente vai se unir ao diabo, vai se unir aos demônios para o fogo eterno. Por quê? Porque o versículo 42 te explica isso. O versículo 42 diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me acolheste. Estava nu e não me vestiste. Enfermo e na prisão não me visitaste. Já pensou nessa realidade? Eu penso nisso aqui e tenho medo. Eu tenho medo. Por isso que eu peço a Deus: Senhor, não me deixa cair nesse marasmo. Não me deixa ver a fome do meu irmão, Senhor, e eu, com condições, não ajudar. Não me deixa ver a sede do meu irmão e eu, com condições, não ajudar ele. Não me deixa, Senhor, ver o meu irmão caído e eu, podendo levantar, não faça isso. Me livra, Senhor, desse mal. Me livra, Senhor, desse pecado. Me livra, Senhor, de cometer esse terrível pecado contra o Senhor e contra o meu irmão. Então você entendeu que quando nós deixamos de fazer isso ao nosso próximo, na verdade nós estamos deixando de fazer a Jesus Cristo. E aí, talvez a palavra tenha sido muito dura, difícil de engolir, mas não é só para você que ela é difícil de engolir, é para mim também. Essa palavra aqui, ela corta em mim primeiro. Ela abre os meus ouvidos primeiro. PH. Deus não me chama de PH, eu creio, porque a Bíblia diz que ele chama a gente pelo nome, né? Mas Paulo Henrique é o meu nome, por isso PH. Abre os olhos, presta atenção, vê se você não está dormindo demais, acordando tarde demais, vê se você não está deixando de olhar para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, vê se não tem alguém necessitando aí do seu lado. É difícil, porque Deus pode mandar a bênção para o seu vizinho, ele pode mandar por você. Jesus envia a bênção para você enviar lá para o seu vizinho. E aí você retém isso, fica só para você, o seu vizinho vai morrer. Ele pode morrer de fome, ele pode morrer de sede, ele pode morrer de depressão, de tristeza. E aí, Jesus Cristo vai cobrar isso de quem? Daquele que deveria ir lá e dar um abraço. Daquele que deveria ir lá e animá-lo. Isso, irmãos, é o que Jesus Cristo tem preparado para nós. E aí, se você se dispor, se você colocar o seu coração em Cristo Jesus e fazer como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você colocar o seu coração nas coisas de Deus, nas riquezas de Deus, na graça e na glória de Deus, então Deus vai começar a te mostrar. Ele vai começar a te mostrar pessoas que precisam de ajuda. Ele vai começar a te mostrar pessoas que precisam de você.
E aí ele vai fazer mais, ele vai começar a te dar condições. Ele vai começar a te dar condições de orar por essa pessoa, ele vai começar a te dar condições para abençoar essa pessoa, ele vai te dar condições para você suprir a necessidade daquela pessoa, ele vai começar a fazer isso na sua vida. E você acha que Deus não faz isso? Você quer que eu conte para você o que ele fez na minha vida uma vez? Eu vou te contar só uma. Quando meu filho nasceu, meu filho hoje tem 13 anos, isso faz uns 12 anos atrás. Eu estava vivendo um tempo difícil, trabalhando à noite, a coisa não estava muito boa. E eu ia receber dinheiro, digamos como depois de amanhã. Hoje é sábado, segunda-feira. Só que o leite do meu filho acabou hoje. Acabou hoje. E o dinheiro que eu tinha não dava para comprar o leite. De repente, chegou uma irmã chamando lá no portão. A irmã disse assim: eu vim aqui trazer um dinheiro para você comprar uma fruta para o meu neguinho. Meu neguinho era o meu filho, era um irmão muito querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele valor que ela nos entregou era exatamente o valor que faltava para completar uma lata de leite para o meu filho. Isso é o que eu chamo de o socorro bem presente. Socorro bem presente. Isso é o que eu chamo de um Deus cuidadoso. Um Deus maravilhoso. Graças a Deus. E vou dizer mais para você. Escute. Essa irmã não trabalhava, não é aposentada até hoje, é nossa irmã até hoje. Mas Deus supre a necessidade dela. E quantas vezes ela não já me socorreu? Porque nosso Deus não depende de nada. Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. E isso não foi a primeira vez. Quantas pessoas não já vieram nos ajudar? Um dia desse, eu deixei o meu carro estacionado na frente da escola do meu filho. Tem uns pés de árvore até hoje. Quando eu voltei, tinha caído um galho de pau bem no para-brisa do meu carro, quebrou o para-brisa. E eu com um monte de coisas para resolver, daqui a pouco eu estou lá na igreja, chega um irmão e fala: ô PH, mandaram buscar o seu carro. Eu, mas como assim? Fala: não, mandaram levar. Leva, tá aí a chave. Era um irmão da igreja, eu conhecia, levou o carro. No outro dia, ou foi 2 dias depois, devolver o carro com o para-brisa trocado. Olha que maravilha. Uma economia aí de R$500 ou mais. Mais ou menos isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quem foi que trocou esse para-brisa do meu carro? Você sabe? Não, nem eu. Até hoje eu não sei quem foi que eu sei quem levou, que eu entreguei a chave. Mas eu não sei quem pagou o conserto do para-brisa do meu carro. Até hoje. Tá aí, tô com o carro aí, tá tudo certo. Não sei quem foi. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe quem foi. O Senhor conhece. O Senhor sabe. E num grande dia, certamente, as obras que você fizer, e não são as obras que vão te salvar. Não é disso que eu estou falando. Você é salvo pela graça, por meio de Cristo Jesus, pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, está escrito. Eu estou falando de alguém que quando chegou diante de Deus, que foi chamado, o Senhor olhou e viu, você fez algo pelo seu próximo. E isso é colocado na sua conta. Isso é colocado na sua conta. Por isso, meu querido amigo, você que me ouve, você que me vê pela internet, não permita que esse marasmo todo te coloque em situação difícil diante dos Reis dos Reis. Por isso eu quero te convidar para a gente ouvir um louvor, para você meditar na palavra desse louvor, na música, na letra desse louvor. Não sai daí não, e eu já volto para ler o nome aqui dos nossos queridos ouvintes. Medite nisso. Quando nós entendemos que é o reino de Deus, nós entendemos que Ele veio para que todos tenham vida e vida plena e abundância. O primeiro dia que eu escutei essa canção, eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais olhei as coisas de Deus da mesma forma. Que você possa ser impactado e tocado com essa canção
assim como um dia eu fui.